Graça e paz, queridos, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais uma convidada, né, Edilane, prazer em revê-la de novo. Prazer é Estamos meu. aqui juntas e assim, gente, essa mulher é uma amiga imensa, nem vou falar quanto de tempo, porque senão vamos falar a idade. É melhor não. Melhor não. Melhor não. Nós somos amigas de infância, né? Então, até passar nas águas juntas nós passamos, até na fé a gente foi junta para o Senhor. Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela amizade, por tantos anos. E eu amo a sua vida. Muito obrigada por estar aqui. Eu amo a sua. Olá, tudo bem? Muito obrigada, viu, pelo convite. Estou muito feliz, tá? De estar aqui com você, viu? De Que coração. bênção, amém. Gente, a Edilane é psicóloga. E semana passada nós falamos com a pastora Débora, né, com a bispa, vocês lembram? Nós falamos de corpo, alma e espírito, né? E hoje nós vamos falar de depressão. A psicóloga Edilane, né, além de psicóloga, é uma mulher cristã, que nós trouxemos aqui para vocês algumas dúvidas, algumas coisas que a gente quer falar para vocês sobre a depressão. Né, Edilane? A depressão está causando muito mal ao povo hoje em dia, né? Muito, muito, Marina. Assim, a gente fala que a depressão, até pela OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde hoje, eles já nos passaram que a depressão é a doença mais incapacitante que existe hoje. O que significa isso? Muitas pessoas se afastam do trabalho por conta da depressão. Então, é uma doença, né, que ela atinge as pessoas e ela interfere, assim, no dia a dia da pessoa, né? Pois é. E muitas mulheres estão sofrendo isso, Muitas. né? Só que eu quero que você também agora me fala assim, existe a depressão e existe a tristeza, Isso. né? Isso. E eu quero que você explica, porque às vezes a pessoa fala, eu tô tendo todos esses sintomas, e fale os sintomas, né, que acontece, porque aí a pessoa vai se identificar, né? Isso. A depressão, dentro da depressão tem, né, um dos principais sintomas da depressão é uma tristeza profunda, né? Uma tristeza profunda e uma perda de interesse, de prazer nas atividades que a pessoa fazia, né, tinha no dia a dia e que gostava de fazer, e com a doença ela perde a vontade, né? Ela perde totalmente o prazer naquilo que fazia bem para ela. Esses são os dois principais sintomas. E o que a gente precisa falar antes? Qual que é a diferença então de tristeza? Tristeza é um sentimento, é uma emoção que todos nós temos, que todos nós Seres passamos humanos, e sentimos, e é normal, Sim. é natural que a gente tenha. Por exemplo, a gente vê uma notícia na TV, né, uma guerra ou uma catástrofe, ou qualquer outra coisa que alguém nos conta, um amigo, a gente passa dentro de casa, isso nos deixa triste, né? Nós ficamos tristes, porém, ao longo do dia, a gente vai para o trabalho, a gente tem os nossos afazeres, a gente resolve os nossos problemas, né, a nossa rotina do dia a dia, Certo. e isso vai diminuindo. Isso é tristeza, né? Então, nós sentimos e isso vai passando. É um sentimento. A tristeza da depressão, é aí que está a diferença. A tristeza da depressão, ela não passa, né? E por isso que a gente fala que é uma tristeza profunda. E ela não passa com o dia a dia, né? As pessoas podem até dizer palavras boas, mas nunca tá bom. Não, nunca tá bom. Então, assim, quais são os sintomas, né? Eu vou passar, assim, por alguns sintomas, porque Sim. existem outros, mas Sim. quais são os sintomas? Os dois principais é o que eu falei: tristeza profunda e perda de interesse, nada dá alegria, né, na vida dessa pessoa. Certo. Quais são os outros? A pessoa pode ficar muito irritada, né? A pessoa ela pode ficar muito cansada, mas um cansaço que não tem muita explicação. Não é assim, a pessoa acorda cansada, a pessoa passa o dia cansada e esse cansaço não melhora, não passa. Algumas pessoas elas têm alteração de sono, algumas dormem muito e outras não dormem. Outras têm insônia. Cada um tem Cada um vai reagir de uma maneira. forma diferente. Né? Então, assim, tem pessoas que pegam no sono, daí um pouquinho acordam e não conseguem mais dormir. Né? Certo. Outras pessoas têm alteração no apetite. Umas comem bastante, né? Então acabam engordando. Outras param de comer, não sentem fome e começam a emagrecer. Né? E aí a gente fala assim, esses são alguns dos sintomas. Outro sintoma muito importante, que às vezes até dificulta no diagnóstico, né, para as pessoas imaginarem que elas têm depressão, é a ansiedade.
Porque a ansiedade também é um sintoma que está dentro da depressão. Um acaba puxando o outro na realidade. Isso. Né? A pessoa tem muita baixa autoestima, ela se sente inútil. Então é um sentimento de que eu não sirvo para nada, para que eu tô aqui, né? Então a pessoa com depressão, isso é muito forte dentro dela. Algumas vezes ela tem sintomas físicos, então pode ter dor de cabeça, outras começam a desenvolver uma azia muito grande. Problema digestivo. Isso, outras podem ter de cólicas, né, diarreias, então assim, pode ter sintomas físicos, inclusive. Sim. Tá? Então esses são alguns dos sintomas, existem outros. Como a gente faz então para diferenciar? Né? Por exemplo, né, quem está nos ouvindo ou nós mesmas, então assim, eu quero saber se eu tenho depressão, ou se alguém da minha família, se um amigo do trabalho, né? Como que eu posso fazer para identificar isso? Uhum. A gente tem que ver se esses sintomas, no mínimo 5 deles, né? Porque lembra que eu disse? Sim. Estar triste é uma coisa, né? É normal, é natural. Por exemplo, Certo. eu posso acordar hoje irritada, né? Eu posso ter uma irritação, eu posso me sentir hoje, sei lá, não estou me sentindo muito bem, não estou me sentindo, minha autoestima não está tão legal, mas Sim. amanhã, voltando ao normal, volta ok. ao normal. Né? Se isso persistir, pelo menos 5 desses sintomas, né? Todos os dias. Todos os dias, por semanas, inclusive, aí a gente precisa começar a pensar, olha, isso pode ser uma doença, isso Sim. pode ser a doença depressão. Exato. Tá? E a depressão, tem gente que, né, que nem nós estamos falando com muitas pessoas cristãs, acha que a depressão seria algo falta de Deus. E não é. Não. Né? A gente sabe que não é, Isso. até mesmo porque a depressão é uma doença. E ela precisa ser tratada com o médico. E eu vejo algumas pessoas, que eu já vi muitas pessoas falando assim, não vou num psicólogo e não vou num psiquiatra, não sou louca. Exatamente. E não é assim, gente. Do mesmo jeito que é um resfriado, né, que a gente estava comentando antes da gente começar, nós estávamos conversando, que como você pega um resfriado, você também precisa se medicar. Isso. Então eu quero que você também explique sobre isso, Sim, né? Isso. Exatamente. Isso é um preconceito, né? Hoje isso tem melhorado, né? Isso hoje tem amenizado, mas as pessoas ainda têm um certo preconceito com as doenças mentais de uma forma geral, né? Hoje a gente está falando da depressão, mas assim, as pessoas têm um preconceito, igual você disse, não vou no psicólogo, não vou no psiquiatra. Sou louca, né? Não sou louca. Isso tem diminuído, porque principalmente as pessoas que são cristãs, né, muitas vezes elas se sentem envergonhadas, acanhadas, porque por esse julgamento. Nossa, então ela não está com fé, nossa, então ela não tem Deus. Ela tá e cheia não de é pecado, nada disso. né? Porque todos nós, cristãos ou não, a gente pode ter uma doença, a gente pode ser acometido por doenças, igual você falou. Se eu tenho, que seja um resfriado, que seja uma dor de cabeça, o que for, o que eu faço? Eu vou buscar um remédio, pelo menos, né? Eu vou buscar um médico se eu não estiver melhorando de um resfriado. E isso a gente tem que fazer com a depressão, porque é uma doença, né? Porque se Deus colocou o psicólogo, né? Deus colocou cada um, capacitou para isso, é que a gente tem que fazer. Isso. Agora, vinculando a tudo isso, nós temos a nossa parte da espiritualidade, né? Que às vezes tem gente que fala assim, não tem nada... Eu, por exemplo, já tive depressão. E tinha vezes de eu não ter vontade nem de orar. Não tinha vontade de fazer nada. As pessoas iam falar, não queria nem conversar. Sim. Então, tipo assim, você quer ficar trancada dentro de um quarto escuro, você não tem vontade. E ir até uma igreja, buscar os irmãos, faz muito bem, né? Estar ali perto com eles, né? Sim, com certeza. É porque isso que você falou, igual você não tem vontade de conversar, porque... Esse é um dos sintomas, né, da depressão também, que a pessoa se isola, ela prefere ficar quietinha no canto dela, né, então ela não tem vontade, por ela não vai atrás, por ela não consegue. Por isso que eu até falei no começo, né, se é importante a gente conhecer, né, por isso que a gente está aqui hoje, porque é importante a gente conhecer, porque às vezes eu não tenho nada, graças a Deus, mas o meu colega do lado, e eu posso ajudar. Um familiar meu pode ter, e eu posso ajudá-lo, né? Sim. Eu posso, então já que, pode ser uma doença que ele tem, então eu posso fazer alguma coisa por ele. Sim. Porque sozinha a pessoa muitas vezes não tem. Porque a depressão, ela tem níveis, Má. Ela tem níveis. Então a gente fala que ela pode ser leve,
moderada ou grave. Uma pessoa com depressão leve, provavelmente ela vai estar do nosso lado o tempo todo, tá? Sim. Muitas vezes ela está sorrindo. A gente nem percebe. Não percebe. Mas só ela sabe Que tá como lá ela dentro. está por dentro, tá? Essa tristeza, esses sentimentos que eu disse no começo. Por isso que é ruim não falar pra ninguém, né? É Isso. bom se abrir com É alguém. bom se abrir com alguém. E aí a gente tem a Outros moderada, a grave. A grave seria aquela pessoa que a gente vê que geralmente está numa cama, né? Que tem aqueles Exato. sintomas mais assim, de pessoas que estão mais debilitadas nessa parte. Tá? Sim. Mas, igual você falou, às vezes a pessoa não tem como buscar ajuda e a gente pode, Sim. né? Exato. Oferecer uma ajuda ou levar a pessoa Sim. até um lugar. Aham. E aí o importante é a gente também, quando não está bem, procurar pessoas de confiança, né? Conversar. Procurar e conversar. Olha, estou me sentindo assim, Uhum. não tenho vontade de sair, Sim. não tenho conseguido Sim. nem orar, que eu gostava muito, que eu fazia muito, que era importante para mim. Uhum. Não tenho vontade de conversar com as minhas amigas, que eu adorava. Não tenho vontade de ir no almoço de família, que eu gostava de ir. Sim. É importante a pessoa Exato. passar isso para alguém que ela confie, porque essa pessoa provavelmente vai poder ajudá-la ou orientá-la ou buscar uma ajuda. E aí, lembrando bem, né, que tipo, às vezes você fala assim, ai, mas por que eu? Né? Eu tenho isso, então vai ver que Deus não gosta de mim. E queridos, eu tenho uma notícia para dar para vocês, os próprios profetas, eles sentiram isso. Então, eu até abri aqui na palavra, aqui em Salmo, Davi disse assim no Salmo 42, por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus, ainda voltarei a louvá-lo. Ou seja, ele não tinha vontade de louvar. E aqui diz, ele ainda voltarei. Só que ele estava clamando o Senhor. Ele estava buscando. Então, é difícil, A gente não tem força, queridas. Não tem. Não dá vontade de nada. Não dá por experiência própria que eu tive. Foi muito difícil sair. A Edilane sabe tudo isso. Ela me ajudou bastante. Só que, tipo assim, a gente não quer ajuda, mas a gente precisa lutar com aquilo. E até o profeta disse, ainda voltarei a louvá-lo. Ou seja, nem ele tinha vontade de louvar. Ele também queria desistir de tudo. Elias pediu a morte. Né? Foram muitos profetas e Elias tinha acabado de fazer um grande milagre. Elias tinha acabado de descer fogo do céu. E de repente, quando ele descobriu que Jezabel queria matar ele deitou numa árvore, sentou e pediu a morte. Ali foi um pouco de depressão, com certeza. Então, queridas, hoje a gente veio trazer para vocês, dizer que todos nós podemos passar por isso, só que todas nós podemos lutar contra isso. A gente precisa de levantar, ser forte, né? E sempre estar buscando. Né? Sabe como que eu fazia, Gilaine? Eu colocava muito louvor. Ótimo. Eu louvava muito, eu buscava a palavra, eu buscava muitos vídeos na internet para ouvir, tanto é que esse podcast foi alguma coisa que despertou no começo, né? A gente teve essa ideia por conta de pessoas que estão fazendo na internet. Tudo bem que talvez nós não vamos alcançar o mesmo tanto, mas o tanto que Deus alcançar, eu acredito que já vai ser de bom tamanho. E isso que você falou, Marina, de colocar louvor, por exemplo. Porque, assim, você coloca o louvor e esse louvor, porque às vezes você não tem o ânimo, né? Assim, aquele impulso de se ajoelhar e fazer uma oração. Exato. Mas você colocar um louvor, tudo que tá falando naquele louvor vai entrando em você, Exato. vai entrando na sua mente. E isso vai trabalhando, porque uma das causas da depressão é uma parte nos neurotransmissores, né? É uma parte química que atinge a dopamina, a serotonina. E o fato de você ouvir louvores e isso vai entrando na sua mente, isso vai estimulando essa parte química também, né? E assim isso vai ajudando na sua melhora e na sua cura. Né? Por que isso, né? Fala assim, a gente tem que buscar ajuda profissional, né? Ajuda de um médico, né? De um psicólogo. E também nós temos uma outra parte, né? Que é fundamental. Exato. E que assim as duas juntas, né? Fazem o importante acontecer, que é a cura, que é a parte de buscar Deus, de buscar um louvor que seja uma palavra com alguém que você confie. Então tudo isso vai colaborar com certeza, e como te ajudou,
pode ajudar muitas Amém. pessoas, com Exatamente. certeza. Eu creio que isso sim, porque a ciência, ela já é comprovada, né, Edilene? Isso. Muito comprovada. Cientificamente, nós temos estudos, Marina, né, feitos dentro de hospitais, né, com diversas doenças, não somente só com a depressão, mas câncer, com né? câncer, com várias doenças, que a pessoa que ela tem fé, que ela acredita em Deus e que ela tem fé e esperança, o resultado do tratamento dela é superior àquela pessoa que não acredita em Deus, né, que não tem uma fé, que não participa, né, dessa fé. Então, o prognóstico, né, que a gente fala que é a evolução do tratamento é diferente. Então, assim, é mais uma prova que a ciência está trazendo para gente. Isso não somos só nós cristãos, Exatamente. que às vezes a pessoa fala, você tá... Não, é a própria ciência já Isso. falando com a gente isso. E é muito bom saber que aqui, nessa palavra, nós temos de tudo, né? Nós podemos chegar a algum lugar, só que depende de nós. O primeiro passo é teu, o primeiro passo é nosso. A gente precisa de ter essa força de levantar e sempre proclamar. Eu sempre falava assim, o que está maior é o meu Deus, ficava profetizando isso na minha mente, ficava buscando. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é muito poderosa. Né? Então, ela expulsa qualquer demônio, ela expulsa qualquer doença, ela vai expulsar porque ela tem poder. Né? E até a ciência já vê tudo isso. E isso é muito, muito bom. Né? Com certeza. Isso é uma bênção. E eu só quero reforçar, né, aquilo que você acabou de falar, no sentido de que é isso. A gente conhece, né? A gente falou aqui hoje um pouquinho, né? Mas para que a pessoa consiga, assim, ter uma noção do que pode ser a depressão, a diferença de ser uma doença, de ser só um sentimento daquele dia, que ela não acordou legal. Para quê? Para que ela possa identificar nela, né, e de repente procurar uma ajuda, que ela possa identificar isso nas pessoas que estão à volta dela, para que ela possa também ajudar, incentivar, né, para que a gente tenha um resultado, assim, uma melhora, né, na vida pode ser nossa, como pode ser das outras pessoas que estão à nossa volta. Com certeza. Eu espero que toda essa palavra tenha entrado e edificado a sua casa. Espero que você curte, compartilha com as suas amigas, com pessoas que precisam de ouvir, né? Às vezes, se isso para você sentiu que tem alguém que está tendo esses sintomas, vá buscar, né? Peça, leva para elas esse vídeo, que eu acho que ele vai ser bem edificante para a vida de muitas pessoas. Com certeza. Você tem algum recado para dar? Isso, eu só meu recado é esse, assim, reforçar que vocês busquem, né, com o conhecimento pequeno que a gente passou aqui hoje, mas que vocês busquem ajuda, né? Se não está bem, busque ajuda, né? Nós temos profissionais para nos ajudar, então, assim, não sofra, não fique, né, porque muitas vezes a gente espera, né, e vai esperando, e aí pode ser que aquilo que poderia ser resolvido em 1 mês, 2 meses, aí pode se agravar. Então, assim, busque ajuda profissional ou peça ajuda para alguém para te levar a ter uma ajuda profissional. Amém. E nós estamos terminando aqui. Semana que vem tem mais. Agradeço a Edilene por estar aqui, né? Nós estamos fazendo esse vídeo até a noite, porque ela trabalha o dia inteiro e ter essa disposição. Que Deus abençoe tua vida. Amém. Muito obrigada. E Deus te dê em dobro tudo esses entendimentos que você passou aqui. E Deus abençoe você, esse projeto lindo, né? Avante Ruth, que isso, assim, tenho certeza que o tanto que isso já está ajudando e ainda vai ajudar muitas mulheres ou muitas pessoas, a gente não sabe se é só mulheres. Vai pegar também, talvez, homens, com certeza, né? Exatamente, porque a depressão, ela é maior em mulheres, mas muitos homens têm também depressão, né? Então, assim, que se for para melhora, que isso ajude, eu tenho certeza que vai ajudar. E parabéns, Deus continue te fortalecendo, te abençoando nesse projeto lindo. Amém. Tudo é por Ele, né? E para Ele. Toda honra é para o Senhor. Queridas, beijo. Obrigada. Até mais. Deus abençoe.